então vem do latim illuminare, que significa esclarecer, colocar luz sobre, ok? Por isso que um dos nomes do movimento iluminista também é esclarecimento. E o iluminismo inicia-se no século XVI, tá? Mas ele vai realmente florescer no século XVIII. Tanto é que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes, ok? E por que luzes? Porque os filósofos iluministas, pensadores iluministas, vamos colocar assim, porque não tinha só filósofos, tinham em várias partes do conhecimento humano, vão ter pessoas trabalhando, então não é só filósofo, vai em várias ciências ali. E então o que vai acontecer? Esses pensadores achavam que através da razão eles iam espantar as trevas da ignorância, da superstição e do atraso de todo mundo. O iluminismo, então, é um nome que damos a um conjunto de obras filosóficas e pesquisas científicas que foram desenvolvidas na Europa a partir do século XVII, ou seja, anos 1600, que as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Meus alunos são mestres para não saber, se eu falar século XVII, XVIII, não sabem em qual período que a gente está falando. Então, século XVII, anos 1600. Então foi um período em que o continente vivia uma grande renovação cultural e científica, marcante, produto das grandes navegações, que já haviam revelado quase todo o globo terrestre, e ao mesmo tempo inovações científicas que surgiam praticamente em todas as áreas do conhecimento humano. Tá? Vai ter inovação na medicina, na filosofia, na história, na geografia, na biologia, e o surgimento até de algumas ciências novas. Pô, não sabia. Os princípios básicos do iluminismo ajudaram a formar o pensamento contemporâneo da maioria das pessoas de hoje em dia. Que tem gente hoje em dia que pensa igual se fosse medieval. Mas vamos pensar na parte mais racional da sociedade. Então, quais seriam esses preceitos básicos do iluminismo? Racionalismo significa que todas as ideias devem ser tiradas da razão, tá? E não de mitos, intuição, fé. O empirismo é uma ideia iluminista que usa a experiência como a verdadeira forma e única de tirar conclusões. E por último, a teoria do progresso. Os iluministas eram muito otimistas e achavam que a tendência da humanidade era sempre progredir, se observado esses princípios anteriores. A razão, o empirismo, a ciência e tudo mais ali levariam ao acúmulo de conhecimento, e aquilo proporcionaria o crescimento da humanidade. A humanidade ia sempre progredir e ia sempre estar melhor do que ela já havia sido. Abra o olho, porra! Abra o olho! Mas hoje em dia, se a gente pensar o iluminismo como movimento e tudo mais, como uma escola filosófica, isso não é muito bem aceito, não. Tá? O que havia no contexto é que havia muitas pessoas brilhantes, pesquisadoras, que escreviam e difundiam suas descobertas e teorias. Okay? Então haviam vários movimentos ali. Então a gente pode concluir o seguinte, que o iluminismo se trata de uma forma de pensar o mundo e as sociedades humanas nova. Okay? Um novo modelo que ia contra a igreja, que ia contra a monarquia absolutista, o antigo regime. Vou ter que fazer um vídeo falando o que é o antigo regime também, que eu acho muito importante, as pessoas não dominam esse conceito, então pode deixar marcado aí que eu vou fazer um vídeo falando sobre o antigo regime, tá ok? Pode me cobrar isso depois. E esse movimento ali que a gente falou, do iluminismo, inspirou a classe burguesa, tá? A classe burguesa abraçou aquele movimento, aquelas novas ideias, e o iluminismo vai ser praticamente um movimento quase burguês também. É verdade. Também os poucos que sabiam ler, tinham algum acesso à cultura, era a burguesia ali, os pobres não tinham direito a nada. Tá? E, então a burguesia busca alterar as estruturas sociais a partir dessas novas ideias. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Para que você, meu ouvinte, aí tenha um guia rápido do que o iluminismo defendia, a gente pode resumir as principais ideias da seguinte forma. Primeiro, a ciência é o método científico como única forma de progredir a humanidade. Tá? A ciência é a peça-chave do iluminismo. Segundo, a necessidade de tornar todos os homens cidadãos plenos e iguais. Terceiro, necessidade de permitir que os homens se expressem livremente. E quarto, a reformulação da sociedade, eliminando os privilégios da nobreza e do clero, ok? Ou seja, igreja. Clero, igreja. Gravem isso. Mais igreja do Senhor. Aleluia! O iluminismo surgiu na Inglaterra, mas ele teve seu terreno mais fértil e produtivo na França, tá, ok? Então, quando a gente fala assim, principais características do iluminismo, a gente fala basicamente das características do iluminismo francês, tá, ok? Embora esse movimento tivesse por toda a Europa, o seu centro de difusão maior foi a França e teve impacto muito maior nesse país, ok? Suas características gerais eram sempre as mesmas, a partir da certeza de que a razão era superior à fé. Portanto, ele nega a origem divina dos reis, porque não havia provas dessa origem, tá? Ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica, estava precisando de muito isso hoje em dia. O liberalismo econômico, ou seja, uma economia sem intervenção do Estado, tá? Que era pregado por um dos mais famosos pensadores iluministas, o economista escocês Adam Smith, tá, ok? E era contrário ao absolutismo, ou seja, o poder absoluto dos reis, tá? Nem todos os filósofos pensavam exatamente da mesma forma, ou estavam preocupados com as mesmas questões, não. Mas havia um sentimento geral que se encontrava nesses ideais, e que mais tarde resultaria na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Essa declaração vai inspirar várias constituições aí no mundo, inspirou o direito dos homens também, direitos humanos e tudo mais ali, e ela foi criada durante a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa foi inspirada nos princípios iluministas, nos ideais iluministas. O lema básico da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade, pode resumir a tudo aquilo que os iluministas defendiam, ok? É mesmo, é? Nem só a burguesia se interessou pelas ideias dos iluministas, não. Alguns reis absolutistas também adotaram as ideias dos iluministas, tá? E tentaram modernizar seus estados. Ixi, Maria! Esses monarcas, eles tentaram adotar alguns princípios iluministas, mas sem abrir mão dos seus poderes absolutos. Nem sempre era um monarca, podia ser um ministro também, como é o caso do Marquês de Pombal, em Portugal, que está muito ligado à história do Brasil. Meu, tô fodida! Essa experiência política foi chamada de despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado, tá? Porque eles tinham contato com os filósofos e pensadores da Ilustração, do Iluminismo e tudo mais ali. E a concepção desse absolutismo ilustrado ficou um pouco diferente daquele absolutismo do Antigo Regime. No absolutismo do Antigo Regime, a vontade do monarca, do rei, se confundia com o do Estado. O que o monarca queria, o Estado queria, o país queria. Como já dizia Luís XV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Já no absolutismo ilustrado, ou no despotismo esclarecido, o monarca se coloca como o primeiro servidor do Estado. Irineu, você não sabe nem eu. Entre os principais déspotas esclarecidos, a gente pode citar a Catarina II, da Rússia. Ela, a partir das ideias iluministas, ela limitou a interferência da igreja em seu governo. A igreja ainda mandava muito, apesar dos avanços científicos naquela época, e passou a aceitar outras crenças religiosas, não só a católica.
Além disso, já construiu escolas e modernizou e reformou algumas cidades em sua administração. A Catarina II da Rússia, conhecida também como Catarina Grande. José II da Áustria acredita que, por ele ser católico, o monarca não se aproximou muito dos filósofos, mas acatou as ideias iluministas e realizou grandes reformas a partir delas. Começou a cobrar imposto do clero e da nobreza, que antes eram privilegiados, não eram cobrados nada deles ali. Fundou escolas, hospitais e permitiu todas as crenças religiosas também no seu país, além dele abolir a tortura. Apesar de alguns governantes de hoje em dia estão dizendo que são a favor da tortura, então eles têm que voltar a estudar o pessoal lá do século XVIII lá, para ver se eles conseguem esquecer esse negócio da tortura. O terceiro é o Frederico II, talvez o mais famoso, da Prússia. A Prússia hoje em dia é um estado da Alemanha, mas na época era um país, e ele era muito próximo dos filósofos iluministas, tendo inclusive os abolido quando sofriam perseguições na França. Ele também aboliu a tortura, fundou escolas, passou a aceitar diversas religiões no seu estado também, além de reformular todo o sistema penal, dando mais igualdade aos cidadãos do seu país. O déspota esclarecido que impacta mais na história do Brasil é o Marquês de Pombal. Na realidade, ele não era um monarca, ele era um conde, tá? E ele era o primeiro-ministro do rei Dom José, tá? E a sua maior, vamos colocar assim, peripécia foi a expulsão dos jesuítas das terras portuguesas. Segundo ele, os jesuítas interferiam muito no governo. E ele reformou a estrutura administrativa de Portugal e desenvolveu muito o comércio colonial na época. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vamos falar agora dos principais pensadores iluministas, ok? Então, o primeiro que a gente pode citar aqui é o John Locke, tá? Que era um filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão. Ele é considerado o pai do que hoje em dia chamamos de liberalismo e o fundador do empirismo. O que é empirismo? O que seria o empirismo? A ideia de que um homem era como se fosse uma folha em branco, que ele ia se preenchendo com a experiência, ok? E a sua principal obra foi o Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1689. Tá? Qual que foi a principal polêmica do John Locke? Porque ele não acreditava em Deus e achava que Deus então não tinha poder sobre o destino do homem, tá? E o que era escandaloso na época lá. Locke acreditava no direito de propriedade como sendo natural do ser humano, e isso incluía escravos. O pensador investia no tráfico de escravos de pessoas negras e defendia a liberdade e a tolerância, mas não aos homens primitivos, ou seja, povos que não sabiam conviver com dinheiro. Outro filósofo muito famoso também é o Voltaire, tá? É um filósofo francês que teve uma imagem muito forte durante a Revolução Francesa. E ele escrevia muito, foram mais de 70 obras em forma de livros, peças de teatro, romance, poemas e outros. Mas a sua obra mais conhecida é Cândido, ou O Otimismo, de 1759. E essa obra inspirou um personagem muito famoso dos desenhos animados modernos hoje, que é o Bob Esponja. Ok? Para quem não sabe, é uma curiosidade. O Voltaire chegou a ser preso 2 vezes por ser um crítico mordaz da Igreja Católica, cutucava mesmo o clero, e que na época interferia muito no sistema político francês. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro pensador bem famoso do esclarecimento é o Jean-Jacques Rousseau, tá? Um filósofo suíço que defendia a monarquia direta, ou seja, que cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, fazer prevalecer a soberania popular, tá? Suas principais obras foram Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, e o Contrato Social, de 1762.
ok? E o Rousseau, ao contrário de todos os outros iluministas, ele não acreditava no individualismo, tá? Indo contra as teorias liberais da época lá. Para ele, a igualdade não seria possível enquanto as pessoas possuíssem propriedade. O que o bem-estar social só seria possível se a posse dos bens acabasse, ou seja, nada de bens próprios para ninguém. Todo mundo deveria ter as mesmas coisas, ser tratado de forma ou ter o mesmo poder. Quer dizer, são ideias bem comunistas, socialistas para a época e para hoje em dia também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Montesquieu, tá? Que pelos embates políticos que estão hoje em dia, o Montesquieu tem que ser lembrado muito, porque o Montesquieu ele é conhecido principalmente pela sua teoria da separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Tem uns presidentes que estão querendo acabar com o judiciário, acabar com o legislativo, então vai ter que voltar a estudar lá os iluministas. E esse filósofo francês fez parte da primeira geração de pensadores iluministas, que atuou principalmente no ramo da política e da psicologia. Sua principal obra é o Espírito das Leis, de 1748. Okay? O Montesquieu ele era contra a monarquia absolutista e acreditava que o poder precisava ser dividido em três âmbitos para ser melhor controlado e evitar o domínio absoluto por parte de quem estivesse no poder central. O problema dessa ideia é que ele também defendia o critério censitário, ou seja, apenas algumas pessoas com renda e propriedades podiam votar, tá? As camadas mais empobrecidas da sociedade ficariam de fora. Outro pensador muito importante do iluminismo foi Denis Diderot, tá? Um filósofo iluminista francês. E ele foi ele que promoveu a criação da primeira enciclopédia do mundo. Tá? Se hoje em dia vocês consultam a Wikipédia para poder buscar o conhecimento sobre determinado artigo, se deve a primeira pessoa que fez isso ao Denis Diderot. Tá? Ele era um grande defensor da expansão do conhecimento e da divulgação. Tá? Então ele se juntou com seu amigo Jean Laurent d'Alembert e ele sistematizou e organizou o conhecimento todo da humanidade até o momento, e nessa enciclopédia que nós vamos falar depois aí, um pouco dela separada aí, tá? Então ele passou boa parte da sua vida organizando esses pensamentos e conhecimentos da época, para divulgar todos eles nessa enciclopédia. Vou até tomar um cafezinho aqui, porque fazer vídeo aí dá um trabalheiro danado, hein? Deixa o like aí para compensar, tá doido? Agora vamos falar do Adam Smith, ok? O Adam Smith era um filósofo e economista escocês e é considerado o pai da economia moderna e o nome mais importante quando a gente fala sobre liberalismo econômico. Ele é adorado pela burguesia e em seu livro principal, A Riqueza das Nações, de 1776, ele fala pela primeira vez de conceitos da lei da oferta e da procura, da competição de mercado. Isso tudo para ele, ele dizia que seria bom para a economia. Se as pessoas competissem lá, as mercadorias iam melhorar, ia ser bom para o próprio consumidor. Mas ele era contra a intervenção do Estado na economia e a favor do livre mercado. E o Adam Smith falava que a mão invisível é que regeria a economia. Por exemplo, a lei de oferta e da procura. Suas ideias deram a origem a uma filosofia voltada para a riqueza, acumulação de capital, ou seja, o capitalismo, tá? E isso ficou bastante polêmico.